Seu Deus é grande, então continue aplaudindo esse Deus que é maravilhoso. Esse Deus que é grande. Então vamos começar aqui com uma palavra de oração, engrandecendo esse Deus. Um Deus fantástico que temos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, ó Senhor, para exaltar ao Teu nome. Agradecendo, porque mesmo o Senhor sendo um Deus tão grande, o Senhor se preocupou com pessoas pequenas, como cada um de nós. Seja louvado e exaltado o Teu nome. Recebe, ó Pai, a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse, podeis assentar por gentileza. Se eu tivesse a oportunidade nessa noite de escolher um louvor para cantar antes da mensagem, eu tenho certeza que eu não seria tão feliz. Tão feliz porque nós vamos falar essa noite a respeito de um Deus que é grande. Quero falar um pouquinho a respeito da criação, a criação que revela um Deus incompreensível, um Deus extraordinário. Quero convidar todos a abrir ali em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Se você tem dificuldade de achar esse texto, não tem problema, é logo depois do índice. Tá? Então você abriu ali, passou o índice antes de Êxodo. Antes, se chegou em Êxodo, você passou. Então Gênesis, capítulo 1, de 1 a 8, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam embaixo do firmamento das que ficavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Conta-se uma história que alguém perguntou para uma criança: qual é o tamanho de Deus? E a criança pensou e disse o seguinte: Deus é tão grande que criou todas as coisas. Mas Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que Ele cabe no meu coração. Confesso que eu não sei se essa história é verdadeira, mas ela é tão bonita que devia ser verdade. Se não era, eu acho que deve ser. Né? Porque ela ilustra muito bem a pessoa de Deus, né? Um conceito que uma criança expõe de uma forma tão simples, né? O que muitas vezes nós utilizamos para falar a respeito da imanência de Deus e da transcendência. Deus é transcendente, Ele é grande, Ele é incrível, Ele é enorme, Ele é inalcançável. Mas ao mesmo tempo é um Deus imanente. O que isso significa? É um Deus que se relaciona comigo e com você. E veja como esse Deus é grande. E eu gosto muito desse texto. Quem sabe Marcos, ao escrever o Evangelho, ele tinha em mente essa estrutura. Porque quando você olha o Evangelho de Marcos, a metade do livro só fala de um Jesus que expulsa demônio, faz milagre, faz coisas grandes. A hora que chega na segunda metade, só fala da crucificação. Até a ressurreição, Marcos não explora muito. Ele menciona a ressurreição lá no finalzinho, mas não é a sua grande ênfase. Mas qual que é a preocupação? Mostrar esse Deus grande, poderoso, que não tinha demônio para se opor, que não tinha limites. É o Deus que se fez carne e tomou o meu e o seu lugar. Então, começando ali no versículo 1,
no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui o termo utilizado para o verbo criar é criar, moldar, escolher, mas é uma palavra que é utilizada para uma criação a partir do nada. A partir do nada. Nenhum ser humano é capaz de criar algo a partir do nada, até mesmo as nossas histórias. Olha, vamos criar um ser a partir do nada. Então, um ser que não existe é um unicórnio. É um cavalo com chifre. Então eu vou criar um outro ser que não existe. Eu misturo. Eu olho para alguma coisa que existe. Se você fechar o seu olho agora e falar assim, vou criar alguma coisa do nada, você não consegue. Eu não consigo, porque nós somos capazes sim de criar, somos criativos, nós inventamos coisas a partir daquilo que existe. Alguém já disse que nada se cria, tudo se transforma. Eu pego algo, uma matéria-prima que existe, e eu mudo ela, eu moldo ela de acordo com as minhas necessidades. Mas quando Deus foi criar os céus e a terra, Ele começa algo do zero. Não tinha nada. Esse é o potencial criativo de Deus. Impressionante como muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como Ele deve fazer alguma coisa. Não, deixa Deus usar a criatividade dele, é maior do que a minha. Mais do que isso, o poder dele é além da minha compreensão, porque diz que ele criou céus e terra. Céus e terra, ele criou todas as coisas. Esse Deus é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso. A criação, ela revela um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem toda a criatividade, um Deus que é grande demais para eu sequer imaginar um Deus que é grande. Um Deus que é grande. Não importa o que eu ou você estejamos enfrentando, Deus é poderoso para fazer algo grande. Deus é criativo para fazer algo que eu nem sequer imagino. Não imagino. Quem sabe eu estou orando por uma promoção no meu emprego, quando Deus pode estar olhando e falando assim, é melhor você mudar de empresa, é melhor você mudar de ramo. Mas eu estou preocupado com a minha promoção. Muitas vezes eu tenho uma solução pronta que não é a melhor, porque a minha visão é limitada, a minha perspectiva é limitada. Até a forma como eu olho a luta, a dificuldade, o problema é limitado. Quando muitas vezes essas coisas vêm para moldar o meu caráter, para transformar a minha vida, para me preparar para coisas lá na frente. Eu estava conversando esses dias com os jovens universitários lá que têm vindo no meu pequeno grupo de domingo, acabaram com o meu cochilo da tarde, eles vêm 4 horas da tarde, pequeno grupo. E estava falando com eles, e eles falando de lutas, dificuldades, batalhas. E eu perguntei para ele, falei assim, lembra das dificuldades que vocês tinham há 5, 6 anos atrás, quando vocês eram adolescentes? Hoje, vocês riem dessas dificuldades ou não? Aí eles começaram a rir, E eu falei assim, daqui a 4 anos vocês vão rir do que vocês estão vivendo hoje. Agora, as minhas lutas hoje, elas me preparam para o que vem à frente. A forma como eu reajo às minhas lutas hoje, na minha confiança em Deus, na forma como eu lido com essas questões, muitas vezes vão me preparar lá na frente. Lá na frente. Mas eu preciso confiar que Deus não perdeu o controle, independente do que aconteça na minha vida, na minha história. Por quê? Porque se Ele foi capaz de criar céus e terra, Ele pode resolver o problema no teu emprego. Ele pode resolver o problema no teu casamento. Ele pode resolver o problema na tua família. Mas muitas vezes eu preciso ir pelos métodos dEle. Como
Ele mesmo revelou a Isaías, né? Os meus caminhos são maiores que os teus. Os meus caminhos são maiores que os teus. E muitas vezes a gente está dando murro em ponta de faca, porque a gente quer ir pelos nossos caminhos, que são limitados. Verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No 3, Deus disse: haja luz, houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou luz de trevas, Deus chamou luz de dia e as trevas de noite. Agora, muitas vezes é aquela questão, que luz é essa, já que o sol está no quinto dia, quarto ou quinto dia? Que trevas é essa? Que dia e noite é esse? No meu entender, aqui Deus criou uma coisa que os físicos não entendem até hoje: o tempo. Se tem uma grandeza física que deixa qualquer cientista doido, né? É só você olhar as séries que você acompanha na televisão, né? Essas séries americanas, se você gosta de Flash ou alguma coisa assim, a hora que começa a mexer, voltar no tempo, confunde tudo, ninguém entende mais nada. Esses filmes que volta, vai no tempo, é uma loucura, você já não sabe mais o que está acontecendo. Por quê? Que é uma grandeza que nós não entendemos até hoje. Mais de 3, 4 mil anos que esse livro foi escrito, a gente não entende isso que Deus criou lá no início. O tempo. Se um Deus que criou os céus e a terra, esse Deus criou o tempo. Mais do que isso, se Ele criou o tempo, Ele não está limitado ao tempo. Ele é um Deus eterno, Ele não tem início, Ele não tem fim. Então você pode ficar tranquilo. O que vai acontecer comigo no futuro? Não se preocupe, Deus está lá. Ah, mas e o passado? Deus está lá também. Precisa tratar o passado? Deus está no passado. Mas como assim Ele está? Ele não esteve? Não, Ele está. Porque Ele não é limitado ao tempo. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Bem-vindo ao clube. Eu também não. Também não. Deus está no passado, está no presente agora comigo, e eu acabei de falar, o presente já é passado. Né? E o que eu vou falar é futuro, mas agora já é presente. É uma loucura. O tempo é confuso, mas Deus está no passado, no presente e está no futuro. Está preocupado com o futuro? Entregue a Deus, porque Ele já está lá. Ah, mas tem muitas possibilidades, muitas variáveis. Coloca diante de Deus, Ele sabe qual é a melhor. Nós precisamos confiar nesse Deus, que muitas vezes nós nem sequer compreendemos. Por quê? Porque Ele é aquele Deus transcendente, é aquele Deus que a criança falou, é um Deus tão grande, que criou todas as coisas. Inclusive o tempo, criou o espaço. Olha versículo 4 e versículo 5, Deus, 4 e 5 já foi, versículo 6 a 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus viu o firmamento, separou águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram acima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Aqui Deus separa as águas de cima, de baixo, e fala que tem um firmamento. Primeira vez que eu leio, eu falo, firmamento é o quê? A terra, mas ele chama de céu. Então ele está dizendo aqui de água, que talvez nós olhamos que tem onde? No espaço existe H2O. De água que tem na terra. E o que está entre essas coisas é o céu. O que Deus está colocando aqui é uma coisa muito grande. E Ele começa a criar, existe espaço para todas as coisas. E para haver essa separação do que tem na terra para o que tem no espaço, eu preciso do quê? Leis físicas. Deus criou leis no universo, que regem todo o universo. Ele organiza as coisas.
né? Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que ele diz o seguinte: o mais incrível, o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. O que há de mais grande no universo é que ele faz sentido, ele é regido por leis. Deus definiu aqui o que é espaço, o que são leis. E se você vai entrar nessa área da física de espaço também, quando entra em espaço pequeno, nuclear ou muito grande, a coisa fica doida. Quando a gente vai para espaço, você mexe com anos-luz. Alguém que anda nessa velocidade não envelhece igual alguém aqui na Terra. Quando você vai para um negócio muito pequeno, o espaço físico não tem limites, e dependendo do tamanho ele atravessa. É um negócio que não faz sentido, é um negócio de doido. Será que isso é por acaso? Deus planejou nos mínimos detalhes. Se você olhar para a tua estrutura, células que se juntam com funções específicas, e célula pode ser considerada até uma estrutura grande, porque ela tem núcleos, detalhes pequenos. Deus criou todas essas coisas. Esse é um Deus poderoso que trabalha em meu e ao seu favor. Esse é um Deus que criou todas essas coisas. Será que Ele não é capaz de resolver a minha luta, a minha dificuldade, a minha ansiedade, aquilo que eu venho no coração enquanto eu louvo? Eu falo, quão grande é o meu Deus. Eu nem estou concentrado na música, porque eu falo, meu filho está perdido, meu trabalho eu não sei qual vai ser o futuro, meu casamento está destruído, não tem mais solução. Tem solução, porque esse Deus é grande. Esse Deus é fantástico. Ele criou o universo, Ele definiu as leis, Ele criou o tempo, criou o espaço. Ele não é limitado. E a semelhança daquela criança, nós podemos falar como uma criança. Que o mais incrível de Deus, quando a gente olha em Gênesis 1, talvez não esteja ainda nem no livro de Gênesis. Vamos dar um pulo lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Quando eu olho para esse Deus grande, quando eu olho para esse Deus maravilhoso, fantástico, poderoso, é esse o texto de Filipenses que mais me surpreende. Dos versos 5 ao 11, quando Paulo vai tratar da humildade cristã, ele fala para sermos iguais a Jesus, e ele traz verdades de quem é Jesus que são incríveis. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus tão grande, Ele se faz gente. Ele se faz carne, para tomar o meu e o seu lugar. Pessoas pecadoras, pessoas perdidas, completamente perdidas e sem solução. Ele se preocupa comigo e com você. Né? Nas palavras de um teólogo, a imanência de Deus. O teólogo gosta de palavra difícil, né? Ninguém entende, só ele. Mas nas palavras da criança, é mais fácil da gente entender uma criança, né? Deus é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que Ele cabe no meu coração. É esse Deus que está no nosso meio. É o Deus Emanuel, Deus conosco.
É esse Deus que se preocupa com pequenos problemas da minha vida e da minha história, né? É o Deus que se preocupou em criar o tempo, mas é o Deus que muitas vezes me responde no shopping na época de Natal, quando eu não encontro vaga para estacionar o meu carro no Gran Plaza. Não é? Melhor ir de trem se for no Gran Plaza. Estacionar nessa época é impossível. Mas é esse Deus que me atende, que está comigo, que me acompanha. É o Deus que se fez carne. Meus irmãos, um Deus que é grande pode ser inventado como uma nova religião no primeiro século. Mas um Deus que se faz carne é contra a cultura. Hoje em dia a nossa briga com ateus e cristãos é que Jesus ele não era Deus, ele só era um grande mestre. No primeiro século a briga era o contrário. Porque para um grego, se você olhar ali, principalmente Platão, o corpo é a prisão da alma. E Deus é bom porque ele não é corpo. Então Deus se fazer carne não faz sentido, porque ele é bom porque ele não é carne. Então ele se faz carne. Os gregos já não gostam muito. Aí ele morre. Ok, beleza, ufa. Foi liberto da prisão do corpo. Depois ele ressuscita. Ai, gente. Não, se alguém fosse inventar uma religião no primeiro século, ele inventaria qualquer coisa. Menos isso aqui. Tanto que as primeiras heresias no século I e II negavam o que? A divindade, a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus só parecia homem, mas não era, estava só enganando o pessoal. Não. Esse Jesus é carne, esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande, mas é um Deus que se fez carne em seu favor. E agora para encerrar, eu quero convidar a você que se coloque em pé, você que quem sabe está passando por lutas. E fala assim, eu preciso desse Deus grande que se importa comigo. Você que tem passado por lutas, dificuldades, se coloque em pé. Não se preocupe com quem está do seu lado. Esse Deus é grande, é maravilhoso, Ele se importa comigo e com você. Toma na sua mente agora o teu problema que não é novidade para esse Deus, porque antes desse problema acontecer, Deus já estava com você nesse problema. Porque Ele não é limitado ao tempo. Ele é um Deus grande, é um Deus poderoso. E mais do que isso, é um Deus que se importa com problemas grandes. Mas é um Deus que se importa com problemas pequenos. Lembre-se disso. O Deus Criador se importa com a sua criação. O Deus Criador se importa com a sua criação. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que criou o tempo, criou o espaço, criou coisas que até hoje nós não compreendemos, é o Deus que está comigo e com você no meio da nossa luta e da nossa dificuldade. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, junto com meus irmãos, eu quero colocar a vida, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu não sei, ó Pai, qual é a luta, qual é a dificuldade que cada um aqui tem enfrentado, ó Deus. Quem sabe lutas familiares, quem sabe, Pai amado, Pai querido, é um filho que preocupa. Quem sabe, ó Deus, são drogas. Ó Deus, quem sabe é um filho que acabou de entrar na faculdade. Deus amado, Deus querido, quem sabe é um casamento que está destruído, ó Pai. Quem sabe, Senhor, é preocupação com o cônjuge. Senhor, quantos outros podem ser área financeira, emprego, pessoas que vão de porta em porta, entregando currículo, é chamado para entrevista, vai primeira, segunda fase, depois não recebe mais ligação. Ó Deus, pessoas que não veem perspectiva. Pai amado, Pai querido, quem sabe há pessoas aqui
que tem pensado em tirar a própria vida, em nome de Jesus, tira esse espírito de morte, ó Deus. Pai amado, Pai querido, quem sabe a enfermidade, Senhor amado, o Senhor conhece todas as coisas, se não é com ela, quem sabe um ente querido, alguém próximo, ó Deus amado, Deus querido, visita essas pessoas, ó Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, que está acima de qualquer coisa. O Senhor é um Deus que jamais, nem que nós quiséssemos, nós poderíamos inventar. Porque muitas vezes o Senhor vai além da nossa compreensão. Isso nos dá segurança. Porque esse Deus incompreensível se importa conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Dizendo amém e amém.